Tudo bom, galera? Tudo certo com vocês? Então aí eu hoje, o Marcelo. E eu, a Carol. Nós somos os pais do Gabi e da Nina. E nós viemos aqui com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o nascimento do Gabriel. Como é que foi toda a gestação do Gabriel e como é que foi o nascimento do Gabi. Então a Carol agora ela vai contar para vocês como é que foi toda essa parte de engravidar, até porque a gente teve dificuldades. Muita dificuldade, porque a Carol ela tinha uma doença chamada endometriose. Ela conhece, vai saber falar muito melhor do que eu. Mas o fato curioso da endometriose é assim, ó, quem entende, quem sabe como funciona, é uma doença que diz assim: se tu tem a doença, você não consegue engravidar. E a melhor forma de curar a doença é engravidando. Então fica bem complicado, e foi complicado para nós. Então agora a Carol vai começar a contar como é que foi a nossa experiência com a endometriose, com a gravidez do Gabriel e como é que foi o nascimento do nosso filho. Vai, Carol. Ótimo, Marcelo. Então, primeiro, gente, tudo bem, povo de luz? Vamos lá, mais um vídeo do Gabi e da Ninha, né? Hoje contando a história do Gabi. E sem eles, hein? É verdade. Eles não vão aparecer hoje. É só depois o Gabi, né? O nascimento dele. O Gabi vai aparecer. Então, pessoal. Bom, o Gabi, primeiro de tudo, gente, sim, o Gabi foi planejado, muito planejado, tá? Como o Marcelo falou, eu fui acometida de uma doença chamada endometriose, e essa doença, então, um ano e meio eu fiquei sem saber o que eu tinha, e depois, então, se descobriu que era endometriose. Isso há 20 e poucos anos atrás, era uma doença, né, Marcelo, difícil dos médicos diagnosticarem. Era, né? Considerada até meio rara. Hoje já a gente ouve falar, em qualquer lugar que tu digitar no Google endometriose, tu vai achar um monte de explicação e um monte de gente que está lidando com esse problema. Mas antigamente, na época que a gente enfrentou isso junto, não tinha quantidade de explicação, não tinha informação. Eram poucos médicos que tratavam isso. Então, assim, eu demorei 1 ano e meio para saber o que eu tinha. Quando eu fiquei sabendo, então foi feito um tratamento, enfim. Durante esse período de tratamento, eu acabei engravidando. E nesse período de tratamento, Marcelo, que eu engravidei, não era para engravidar, era apenas um tratamento, né, Marcelo? Isso, era um tratamento. Tratamento para endometriose. Isso aí. E eu acabei engravidando, então, e eu perdi esse bebê. Infelizmente a Carol teve um problema de descolamento de placenta. Ela teve que ficar muito tempo em repouso, e mesmo com esse tempo em repouso o bebê não nasceu, e a gente não teve o nosso primeiro filho. Então para nós isso foi bem traumatizante, né? Depois dessa gestação que eu tive, e eu acabei demorando 8 anos depois para engravidar. Por que será que todo esse tempo? Só o nosso querido Deus é que tem a resposta. Eu acredito que tem muito a ver com o presente que eu ganhei do Marcelo, né? Que eu ganhei um livro chamado O Segredo, né? A Prática, né? O Segredo na Prática, e esse livro... Quem não leu, leia. É verdade. Não estamos ganhando nada pelo jabá, né? Nada. Mas é um livro excelente, tanto O Segredo quanto O Segredo na Prática. E então eu li esse livro e fui trabalhar naquilo que eu mais amo hoje em dia, que é vendas. E enquanto eu ia para o meu trabalho, eu ficava rezando, orando, meditando e imaginando meu bebezinho no meu colo. Depois de 3 meses, eu consegui engravidar. Estava na experiência, hein? É verdade, estava na experiência, né? E foi uma notícia super esperada, que a gente tanto aguardou, nem acreditamos, né, Marcelo? Não fazia ideia, porque até que se tratava de 2 coisas. Primeiro, a saúde da Carol, que endometriose, para quem conhece a doença sabe, e
ela sabe muito mais do que eu por ter vivido, conheço. Não mereço para ninguém, eu não desejo para ninguém isso. É uma doença que te traz muita dor. É uma doença que teve épocas que a Caroline chegou a dizer para mim, eu já não dou mais bola para minha dor, porque eu me acostumei com ela. Verdade. E então quando começa a ouvir isso, me acostumei com a dor, quem é que se acostuma com dor? Isso não é uma coisa natural. Então a gente sabia que a gente precisava curar a Caroline e a gente queria ter muito um filho. O nosso primeiro filho, nosso primogênito. A gente desejava muito o nosso primeiro filho. Então, tipo assim, é uma bênção que ia ser agraciada com outra bênção. Então, graças a Deus, depois de 3 meses que a Caroline foi trabalhar no novo trabalho dela, foi um novo desafio que ela resolveu enfrentar na vida dela. Depois de 3 meses a gente foi ver e ela estava grávida de novo. Verdade. E até, né, em outras ocasiões, se quiserem saber mais sobre endometriose, também pode colocar nos comentários que a gente pode fazer alguns vídeos explicando melhor como foi a minha situação, tá? Então, a respeito do nosso Gabinho, agora então, gente, a gente vai acabar passando um videozinho de introdução, né? Na verdade, a gente filmou todo o parto dele. A gente tem tanto o parto do Gabriel como o parto da Aninha. A gente vai dividir em 2 vídeos, vai fazer esse primeiro vídeo com o Gabriel. Talvez o do Gabriel seja mais longo, por causa que o Gabriel é uma criança especial. Então a gente tem bastante coisa para falar, inclusive para pais e mães que têm filhos especiais, até para trocar experiência. E na verdade a gente tá fazendo esse vídeo com muito amor e carinho. A gente espera que ajude muita gente, que vocês gostem. E a gente tem o parto dele, a gente vai compartilhar com vocês o parto dele, que ele começa com uma introdução mostrando o editor, né, o rapaz que filmou para nós. Ele fez, a gente poderia ter feito com imagens do Gabriel, mas a gente não conseguiu, porque foi muito em cima da hora. A Caroline teve uma consulta, para vocês terem uma ideia, a Caroline teve uma consulta numa sexta-feira com o obstetra dela, e na sexta-feira o médico disse, tá tudo bem com o teu filho. Passou sábado, domingo, na segunda-feira eu tive que correr com ela para o hospital. No domingo, na verdade, o que eu senti, né, e a gente não culpa em hipótese nenhuma o médico, porque na realidade, na sexta-feira, ele só me disse assim, Carol, qualquer coisa me liga, mas tudo certo, né, eu tinha que ficar em repouso, eu tinha que continuar em repouso, e eu continuei em repouso. E no domingo eu comecei a sentir, a única coisa que eu senti era uma agitação muito grande do Gabriel. Eu não sentia dor, nada disso, só sentia ele muito agitado. E essas coisinhas relacionadas com a gestação do Gabriel, a gente vai agora contar melhor para vocês. Vamos pro vídeo? Bora lá! Bom, pessoal, aqui já começa o início do nosso vídeo do nascimento do Gabriel. Ele vai mostrar um bebê dentro do útero da mamãe. Não é o Gabi, é apenas um vídeo aleatório sobre uma gestação. Sobre uma gestação. A gente não pôde usar a imagem do Gabriel porque foi tudo em cima da hora, então não teve como usar. Então, primeiro de tudo, gente, quando eu me vi grávida, eu tava num processo que eu tava fazendo um tratamento para depressão também, tá? Então eu tava tomando medicação para depressão. E nesse momento, então, eu estava grávida, não podia mais tomar os remédios, os antidepressivos. Lembra disso, Marcelo? Lembro. E, Carol, agora você não pode mais tomar. E foi um corte brusco que me deu muita abstinência. Então isso fazia com que eu chorasse, ficasse nervosa, desse tremedeira, enfim, uma série de coisas que acabaram, né, me deixando mais fragilizada. Nada que água com açúcar resolvesse. Não, e me disseram então, Carol, agora tu pega um saco de laranja, e vai lembra? Exatamente.
e vai descascar todas essas laranjas e tal. Só que não, gente, não deu. Fiquei bem depressiva, bem nervosa e começaram as complicações. Então ali eu já tinha esse problema da depressão, veio também em decorrência a uma série de coisas, vamos dizer assim, eu fiquei descolamento de placenta. Novamente descolamento de placenta. Aí tive que ficar de repouso e depois então vieram outras complicações que foi a pré-eclâmpsia. E aí, quando eu achei, não, eu vou poder voltar a trabalhar, veio a pré-eclâmpsia e eu tive que continuar de repouso e a pressão alta oscilando. E aí eu já estava com 33 semanas de gestação. E eu tive, além disso, ainda infecção urinária. Então, para completar o quadro, ainda infecção urinária. Quando o médico, numa sexta-feira, me avaliou, 33 semanas, me fez uma avaliação e disse, não, tudo bem, só que se tu sentir alguma coisa, tu me avisa, né? E isso na sexta-feira. Quando foi no domingo, o que eu senti? O Gabriel mais agitado. Na segunda-feira, liga-se para o médico, ele disse o quê? Carol, corre para o hospital. E aí estamos nós no hospital, a Caroline se preparando para ir para a sala de parto para fazer a cesárea do Gabriel. E o papai mostrando calma, mas por dentro nervoso pra caramba. Fomos os dois sozinhos, né? Sozinhos, sempre sozinhos. Os dois sozinhos pra ter o Gabi. E aí eu tava bem nervosa porque eu só senti o quê? O Gabriel agitado. E ali vocês podem ver até em relação à parte hormonal, né? Eu tava cheia de acne, cheia mesmo. Durante o período, vocês podem até perguntar pra gente, né? Que durante o período que a gente fez todas as ecografias, todos os exames, a gente sabia que o Gabriel ia nascer com os pés tortos congênitos, os dois, a gente sabia que eram os dois pés tortos congênitos. E que existia a possibilidade dele nascer prematuro, por causa da pré-eclâmpsia. Isso aí. Mas era uma possibilidade, não era nada certo. E, gente, outro detalhe bem importante que a gente acaba passando tempo, a gente acaba esquecendo. Eu cheguei no hospital com 6 dedos de dilatação. E o médico perguntou para nós, vocês queriam ter o filho em casa, né, Marcelo? E eu não sentia nada, gente. Eu sentia só o Gabriel bem agitado, que vocês podem ver ali no vídeo, vai dar uma tremidinha na minha barriga, tá? Tremidinha não, uma tremidona. E agora começa a agilizar um pouco. Essa parte que o doutor começa a trabalhar com a cesárea da Carol, e ela demorou bastante. Por volta uns 8 minutos. E então eu acabei acelerando, né? Acabei acelerando o vídeo. Começou o parto, então eles estavam tendo que controlar a minha pressão e eu não estava passando nada bem. Eu estava muito enjoo e eu só dizia para anestesista que eu estava prestes a desmaiar. Então eu não estava nada legal, tá? Eu estava bem preocupada com o Gabi porque eu via que o médico estava fazendo muito esforço para tirar ele. Ele dizia, né, que o Gabi estava muito encaixado. Esse era o medo, que por ele estar tão encaixado, ele podia ter nascido até praticamente parto normal, mas não tinha como ele nascer em parto normal por uma série de coisas. Então foi bem complicado ele tirar o Gabriel da onde ele estava muito encaixado. E eu não culpo ninguém, não culpo o médico, ninguém. É o que nós tínhamos que passar, né? Coisas da vida. Coisas que só o homem lá de cima sabe, ninguém está preparado para isso, mas são coisas que acontecem. Agora o momento que o nosso anjinho nascendo. Nosso Gabinho nascendo, então... Aí depois nós vamos contar o peso dele, né? Ali o nosso Gabinho nascendo...
pequenininho. Bem pequenininho, 33 centímetros. Era um ratinho. Gente, muito pequenininho. Ali dá pra ver, então, os pezinhos tortos já, né? A gente já sabia. O que me apavorava mais nessa situação, que até ali, gente, eu não ouvi o Gabriel chorar. E para uma mãe que já tá passando mal, sabe que o filho vai nascer com os pés tortos congênitos, tu ainda não ouvir ele chorar, né? Então ali eles estão dando oxigênio pro Gabi e até então eu não ouvi. Ali ele vai dar uma choradinha, tá? Que não vai, vocês não vão poder ouvir no vídeo. Mas ele começa ali a dar umas choradinhas, então meu coração começou a aliviar um pouco. Mas foi bem tenso, até depois vocês vão ver. Eu vou questionar a doutora, né? Que eu não ouvia ele chorar, isso que estava me preocupando. Até a cor dele agora já tá mudando, né? Ele tá ficando mais rosadinho, não tá mais... o Apgar dele foi 8 e depois 9, então de acordo com a pediatra estava bem adequado. A doutora Roberta, fantástica, médica também, ótima, uma querida. E o nosso Gabinho ali, nosso vencedor, lutando desde pequenininho pra viver, né, gente? Mal a gente sabia que tava a saga que tava recém começando pra gente. Verdade. Porque o cara ali, a gente sempre pensa no filho, aquele ser perfeito, e dali a pouco tu sabe que não é bem como tu imagina. Então não é uma questão de tu não aceitar. Filho a gente aceita de qualquer jeito. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. E a gente lutou e continua lutando muito por ele. Mas até então, no início, as informações eram reduzidas, a gente não sabia nada. Até ali, para nós, o quê? O Gabi nasceu prematuro, com os pés tortos congênitos. Exatamente. E vai ficar na UTI para ganhar peso. Essa informação. Ali foi quando então eu ouvi ele chorar forte, né? Então, aí eu ia aliviando o coração. Mas não logo de início, para mim foi bem tenso, porque além de eu saber que ele ia nascer com os pezinhos tortos, eu não tinha ouvido ele chorar. Então aqui a pediatra mostrando para mim os pezinhos tortos congênitos, que eram os 2, e eu logo pedi: mas ele tá bem, doutora? Porque eu não ouvi ele chorar. Ali eu tava questionando a doutora sobre isso. Mamãe, me tiraram de ti, mas eu tô aqui contigo, né? Eu acho uma cena muito emocionante, que assim, ele parece contar pra mim: mãe, eu quero ficar contigo, né? E a doutora perguntou se a gente sabe, se a Carol perguntou pra Carol, né, se ela sabia que ele ia nascer com o pezinho torto. A gente disse, ela respondeu que sim, que a gente sabia, que tinha nos exames tudo, né? E aí vai o papai babão aí pela primeira vez ver o filhote. Tava falando com a minha sogra no telefone, porque ela não parava de me ligar, né? Então eu tava com ela no telefone e pra mim foi uma emoção muito grande, né? Ver o meu ratinho ali pela primeira vez, meu anjinho, meu parceirão de todos os dias, pela primeira vez. Aí eu fui acompanhar ele na pesagem, na medição. Aí vocês vão ver quanto que ele mediu, quanto que ele pesou, pela primeira vez. E a doutora ali questiona então se o médico, o ortopedista, sabia do Gabriel. Te questionou isso, né? Ela perguntou se a gente já estava preparado para a questão do pé torto, né? E eu na hora disse assim, bom, eu estava sabendo. Preparado? Ninguém está preparado. Daí ela na hora ela já me indicou um médico, um doutor, o Dr. Rodrigo Mantovani, um médico fantástico que acompanhou o Gabriel até quando ele pôde, e não temos... E desde o início, né? Desde o início. Ele foi ver ele nesses 21 dias que ele ficou na UTI. Ali ele 1,655 kg, gente. Não é nem 2 quilos, é 1 quilo
655, ele era muito pitoquinho. Nessa hora a doutora pegou ele e disse assim, vamos pra UTI. Já pra UTI. Já pra UTI, não tinha como, né? Não tinha o que fazer. E aí? Mas ele ficou só 2 dias no oxigênio, Foram né? 2 dias de oxigênio, 21 dias de UTI. E o mais interessante de tudo é o seguinte, ele ficou lá só para ganhar peso. Ali eu tava mais inchada do que quando eu entrei para ter o Gabriel, se vocês analisarem. Procedimentos diferentes, hospitais diferentes, médicos diferentes. Ali... Aqui já tá finalizando o vídeo, né? Só tá fazendo uma reprise, né? Uma mensagem pro pai, pra mãe, enfim. E que é muito linda, inclusive. Mas a gente, toda vez que assiste, não tem como não se emocionar, né? Porque o filho é a coisa mais linda que um casal pode ter. Ali, não, essa cena pra mim, ele babuçando, parecia mãe, eu não quero ficar sozinho. Bom demais mesmo. Mas é isso aí. Lutando pra viver, né? Porque realmente... Ninguém estava preparado para essa jornada, mas estamos aí, né? E aí foi a primeira vez que eu peguei ele no colo, que a Carol pegou ele no colo. A primeira vez que a gente pôde pegar ele no colo. Eu com o oxigênio ainda, né? Segurando nele. Foram nessas fotos aí. Ele era muito pequenininho, gente. Muito pequenininho. Só se alimentava por sondinha, ele tomava muito pouco leite materno. A Carol pouco leite tinha para dar para ele. Né? Então... Pouquíssimo. Bom, pessoal, então esse é o vídeo do nascimento do Gabriel. É o início de uma jornada, né, que nos faz cada dia, pra mim pelo menos, tentar me tornar uma pessoa melhor. E o Gabi me trouxe isso, sabe? Ele foi feito para nós. Exatamente. Filhos especiais para pais especiais. A gente logo vai trazer conteúdo novo para vocês. E gostaríamos que vocês comentassem bastante e tirassem dúvidas, né? Se fazer alguma pergunta, a gente está preparado para responder, a gente responde. Não tem mimimi. Eu leio todos os comentários, eu vou responder um por um. Se tiver algum direcionado para Carol, eu chamo a Carol e digo, Carol, isso aqui é para ti. Se for alguma coisa que eu possa responder, eu vou responder. Mas normalmente a gente sempre olha e responde junto, não tem problema nenhum. Vocês podem comentar, vocês fiquem bem à vontade, vocês curtam o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, espero que vocês tenham gostado. E eu desejo para vocês um grande abraço. E um ótimo 2021, gente. Com certeza. Saúde para todos. Isso aí. Beijo grande. Tchau.